Olá pessoal, sejam bem-vindos neste sábado a mais um vídeo do seu e do nosso canal Board Sagas, certo gente? Então, estamos aqui no vídeo, né? Nós fizemos o vídeo de unboxing na terça-feira. Hoje nós vamos explicar as regras, tá? E nada melhor do que para explicar as regras de um board game do que mostrar um turno de jogo, certo? Então, só algumas coisas, né? Não adianta nada explicar as regras, né? Eu estou me baseando aqui no livro de regras, tá? Ele está em inglês, mas se você não entende inglês, não se preocupe. Eu consigo ler direitinho e traduzo para vocês, certo? Antes de começar, dê o seu triplo C, curte, comenta, compartilha, tá? Deixa ali então seu comentário, curte, compartilha com os amigos e o mais importante, se você não é inscrito no canal e está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal. No momento que eu estou gravando este vídeo, temos 147 inscritos, certo pessoal? Temos então 147 inscritos aqui e estamos querendo chegar aí no mínimo dos mínimos em 500 para a gente poder ter alguma monetização, mas para já ser elegível para parceria com o YouTube plena, 1000 inscritos. Então a melhor coisa que você pode fazer para garantir a existência desse canal é se inscrever. A segunda melhor coisa que você pode fazer é doar um Pix, tá? Se assim você quiser, gostar do nosso trabalho, a chave está lá na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo. E também aparece de vez em quando, tá? Com alguns outros dados. Qualquer dúvida, perguntem nos comentários, tá? E aparece também de vez em quando aqui na tela, tá? Enquanto o vídeo vai rolando, certo, gente? Então, começando a falar das regras do jogo, tá? Vamos então fazer o setup, né? O que é o setup? Né? Muita coisa do setup já está pronta, mas eu vou explicar como é que se fez, tá? Então a primeira coisa que se faz é escolher os heróis, né? Então até 4 pessoas podem jogar este jogo, tá? Então nós temos aqui cartas de heróis, tá? E a gente vai colocar elas do lado do alter ego, certo? Então nós vamos começar com a Carol Danvers, que também é a Capitã Marvel, e vamos começar com o Peter Parker, que é também o Homem-Aranha, certo? Aí aqui nós vamos pegar aqui, eles chamam de dial, né, de discar, mas na verdade é um marcador de vida, tá? Na parte inferior da carta, os dois lados da carta tem os mesmos pontos de vida, a gente põe os pontos de vida que tem aqui. Então, a Miss Marvel tem 12 pontos de vida e o Peter Parker, Homem-Aranha, tem 10 pontos de vida. Aí nós escolhemos um dos dois heróis, né? Aqui no caso seria eu sozinho ou eu e outra pessoa jogando. 4 pessoas juntas no máximo poderiam jogar esse jogo, tá? A Carol Danvers, então aqui, né? Nós vamos botar ela como primeira jogadora. Então a gente dá esse marcador pro jogador desse lado, tá? Aí cada herói, tá? Ele vem junto cartas, né? Vocês podem ver que são cartas que vão aqui no deck do vilão, certo? Que são as obrigações, tá? O passo 4 do setup pede pra gente deixar essas cartas de fora por um momentinho, tá? Aí a gente também, né, tem os conjuntos de nêmesis de cada herói, tá? Então isso aqui são cartas que podem ser adicionadas a esse deck dependendo de certas situações
que representam os nêmesis, né, os arqui-inimigos dos nossos heróis. Então, dependendo do herói que você escolhe no jogo, você vai ter um conjunto de 5 cartas do nêmesis do vilão. Então, no caso da Capitã Marvel, é o conjunto do Ion Rogue, tá? Que é interpretado pelo Jude Law no filme da Capitã Marvel. E aqui do Homem-Aranha é o Abutre, tá? Então a gente deixa essas cartas de lado por um momento, tá? Aí eu já embaralhei, né? O próximo passo seria embaralhar os decks de heróis. Eu já embaralhei, certo? Né, colocar todas as fichas aqui na mesa e também, né, tava me esquecendo aqui das cartas de status, também elas têm que estar na mesa, tá? E ok, então essa é a primeira metade do setup, certo? Então vocês estão vendo que é um jogo extremamente simples de se preparar, certo? Aí no passo 8 a gente escolhe um vilão, nós vamos escolher o Rhino, tá? Você sempre joga com as cartas 1 e 2 do vilão no modo normal, tá? Se você jogar no modo Expert, você joga com as cartas 2 e 3, tá? Aí nós também colocamos aqui os pontos de vida do vilão, tá? Que vai ser 28, porque aqui na carta do vilão bem embaixo diz que o vilão, né, tem um 14 com um símbolozinho de um meeple, né, de uma pecinha ali, que significa 14 pontos por jogador. Então, como são 2 heróis, é considerado 2 jogadores, então o Rhino ele começa com 28 pontos de vida. Então, quer dizer, Douglas, que se eu tiver, por exemplo, 3 jogadores, então eu vou ter o vilão com 42 pontos de vida. E se eu estiver jogando com 4 jogadores, ele vai ter 56 pontos de vida? Sim, certo? E aí nós temos que ler, né? Aí tem o vilão, ele tem um esquema principal, tá? E aí nós vamos ler o lado 1A do esquema, tá? Aí diz ali, né? Tem um flavor text, tá? O Rhino, né? Que é um vilão do Homem-Aranha, que na verdade ele é um criminoso que tem uma roupa de rinoceronte e sai atropelando todo mundo, está atacando uma instalação da SHIELD. Aí ele diz aqui nesse lado, né? O que tem que conter aqui nesse baralho, tá? E aí diz para avançar para o estágio 1B, que aí nós viramos, e aí fala aqui, né, the break-in, tá? Ou a invasão, vamos traduzir assim, certo? Que é 7, aí tem ali um 7 e um meeple, né? Como vocês podem ver aí na tela. E isso aí significa o quê? É o limite para que o vilão cumpra esse esquema, tá? Então, geralmente tem mais de um esquema. Se o vilão cumpre um esquema, ele vai para o próximo. Vai para o próximo, se ele completar todos os esquemas, ele ganha o jogo e nós perdemos o jogo. Então, essa é uma forma da gente perder o jogo, tá? Depois, durante o jogo, nós vamos ver como o vilão, né? O vilão, na verdade, ele vai colocando essas fichas aqui. Então, isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que para a gente perder o jogo tem que ter 14, né? O valor de 14 dessas fichas aqui em cima, tá? Aí diz aqui também tem um flavor text, tá? Então esse aqui é o esquema que o vilão está tentando cumprir. O que ele está tentando fazer? Qual é o plano maligno do vilão, tá? O Rhino está tentando passar, né? Smash through, né? Está tentando arrombar a parede da instalação e roubar uma carga de vibranium, né? Aquele metal super duro do universo Marvel, né? Que
o Vibranium faz as garras do Wolverine, a roupa do Pantera Negra é feita de Vibranium, tá? E a nossa missão é parar o Rhino, tá? Então é isso. Aí fala aqui, né? Se esse estágio for completado, os jogadores perdem o jogo, tá? Aí vocês podem ver ali que tem um 0 num quadradinho, tá? Aquilo ali os marcadores de esquema que começam aqui, né? Existem esquemas que começam com um número determinado de aqui de marcadores de esquema, né? Esses marcadores triangulares. Aqui no caso é 0. E aqui a cada turno ele vai aumentar 1 por jogador, né? Então, aquela flechinha, mais 1 por jogador. Então, no caso, ele vai aumentar de 2 em 2, tá? Depois a gente vai ver em quando que acontece essas coisas, tá? Aí a gente cria e embaralha, né? A gente cria e embaralha, né? Esse deck aqui com estas cartas, né? Que dizem aqui no setup, certo? Né, a gente resolve o esquema do setup e a gente coloca, né, desde o início. Então a gente vai embaralhando, a gente tem que embaralhar aqui as obrigações dos heróis com os quais nós estamos jogando, tá? Então, seja, né, coisas específicas, né? Os heróis com os quais nós jogamos, eles têm um certo poder de influenciar o que é que vai, né? O que é que vai no deck de encontro, que é o deck do vilão, tá? Então, esse aqui é o passo 11, então nós estamos terminando de criar então o deck de encontro, que é o deck do vilão, certo? Então, já estamos aqui fazendo isso, né? Então vamos dar mais uma embaralhadinha aqui, certo? Esse vídeo aqui eu só vou jogar um turno, 1 ou 2 no máximo, tá? O meu objetivo, porque assim, nós vai vir uma série depois, tá? E esse é aquele tipo de jogo que tem uma série de regras que podem ser aplicadas ou não no jogo, né? Tem coisas que podem acontecer ou não no jogo, coisas que podemos ver acontecer ou não no jogo. Então esse vídeo aqui é para explicar o feijão com arroz do jogo, tá? Na série nós vamos ver então a partida completa, né? Eu vou desmontar, depois isso aqui nós vamos começar outra partida depois, tá? Eu só vou aqui explicar então, né, o início, né, o feijão com arroz, a mecânica básica desse jogo, para vocês já irem pegando o jeito, tá, para os próximos vídeos, certo? Beleza, tá? Então, deck de encontro ou deck do vilão está pronto, tá? Agora, cada herói vai comprar 6 cartas, né? Quer dizer, é o seguinte: os heróis sempre começam no seu lado do seu lado de alter ego, e aí você tem que olhar aqui embaixo qual é o tamanho da mão, tá? O tamanho da mão pode variar, né, quando você está jogando quando você está jogando como alter ego ou quando você está jogando como herói, tá? A gente vai ver porque também o que isso influencia no jogo mais tarde, tá? Fiquem aí para assistir, tá? Mas geralmente o alter ego ele tem uma mão maior que o herói, tá? Os dois aqui tem no alter ego a mão de 6, então temos que comprar a mão do alter ego no início, né? Que é 6, então ela vai comprar aqui, né, a sua mão inicial, 6 cartas, 3, 4, 5, 6, tá? 6 cartas na mão, tá? Então esta aqui é a mão da Capitã Marvel. E o Peter Parker vai comprar também 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5,
6, tá? Vai comprar 6 cartas. E aí, o jogo ele tem um sistema de mulligan. O que é o sistema de mulligan? O sistema de mulligan é aquela coisa que tem geralmente em card games, né? Que você olha a sua mão inicial e você pode descartar cartas que você acha que não fazem sentido na sua mão inicial, certo? Então aqui eu estou olhando para o caso da Capitã Marvel aqui, tá? E eu tô fazendo um cálculo, tá? Aqui, depois vocês vão ver como é que se jogam como é que se colocam estas cartas em jogo, tá? Eu vou descartar aqui. Deixa eu ver se eu vou descartar. Vamos ver se eu vou descartar alguma coisa daqui. Eu vou descartar esta aqui, tá? Então, o mulligan funciona assim: você descarta as cartas que você não quer, e aí você compra até você ter a mão do seu tamanho que você precisa ter. No caso, eu descartei uma, então vou comprar mais uma. Então vou começar o jogo com 6 cartas na mão, tá? No caso aqui do Homem-Aranha, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês vão entender. Bom, eu vou descartar estas 2 cartas aqui e vou comprar mais 2 então. Tá? Beleza, tá? Então é isso, tá? Então esse foi o passo 13, resolver os mulligans. Aí os heróis poderiam ter algum setup, né, nas suas cartas. Existem heróis que têm setup, né? Não me lembro se nesse aqui tem, se na caixa base tem, mas tem expansões que tem heróis com setup. Não é o caso aqui de nenhum desses dois, tá? E aí, beleza, tá? Então esse aqui então o jogo está pronto para começar, tá? Então só aguardem a vinheta e já voltaremos, tá? Vamos jogar um turno, 2 no máximo, mas eu acho que só um turno para vocês verem como é que funciona a mecânica desse jogo aqui, para a gente entender as regras, tá? E aí, né, na terça-feira vamos jogar uma partida completa com esses 2 heróis contra esse vilão, tá? Quer dizer, vai ser uma série, né? Mas aguarde a vinheta e já voltamos aí então com a sequência do turno, certo? Já voltamos! Ok, então estamos aqui de volta, certo? Vamos então jogar ao menos um turno deste jogo, tá? A primeira coisa que então o jogo ele tem 2 fases. Ela tem a fase dos heróis e a fase do vilão, né? E o objetivo é a gente zerar os pontos de vida do vilão, tá? O vilão vai tentar ou zerar os nossos pontos de vida com ataques, ou, né, ele vai tentar fazer o seu esquema, tá? Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente faz, tá, é a gente tem várias ações que a gente pode fazer, né? Então, assim, é sempre como se tivesse assim, tem uma mesa, né? Se tiver uma mesa de gente jogando, vai em sentido horário a partir
da pessoa aqui que tem que tem aqui o marcador de primeiro jogador. Então, no caso, vai começar a Capitã Marvel, certo? Aí, tá? Durante o turno, tem várias coisas que a gente pode fazer, tá? As ações são mudar de forma, jogar um aliado, upgrade, carta de suporte, tá? Da mão. Tá? Também podemos jogar eventos da nossa mão, tá? Já vou explicar essas cartas, tá? A gente pode usar a recuperação do alter ego. Então, se a gente está abaixo da nossa vida máxima, eu posso virar, né? Que é a exaustar, tá? Então, uma vez que eu exausto uma carta, eu não posso fazer alguma coisa que exija que ela exauste até que ela desexauste. Isso aí eu vou mostrar quando acontece no jogo. Mas, por exemplo, se eu estivesse com 7 pontos de vida, eu podia recuperar 4 pontos de vida com a Capitã Marvel, né? Virando ela, tá? Assim. A gente pode usar um aliado que a gente controla para atacar o inimigo ou fazer ou tirar marcadores de ameaça aqui do esquema. A gente pode pedir outro jogador para fazer uma ação que esteja escrita numa carta que está em jogo ou num evento da mão dele, tá? Então, eu não vou explicar tudo isso aqui, eu vou explicar o que eu vou fazer aqui, tá? O que fica faltando, nós vamos vendo, né, conforme as séries desse jogo aqui, tá? É um monte de regrinha, tá, que vai aparecendo, fiquem tranquilos, tá? Então, o que acontece? Então, eu vou começar aqui e vou olhar para minha carta, tá? Então, vai começar com o turno da Carol Danvers, depois vai para o Peter Parker e aí encerrou a fase dos heróis, certo? A Carol Danvers, tá? Ela tem ali, né, na caixa de texto dela, uma ação. Tá? Então ela pode fazer essa ação quando ela está desse lado. Escolha um jogador e compre uma carta. Limite uma vez por turno. Então ela tem, né, isso é uma habilidade especial dela, tá? Que no início, né, que quando ela estiver nesta forma, eu posso uma vez por turno comprar uma carta do meu deck. Tá, vou comprar uma carta do deck, certo? Agora eu vou olhar a minha mão e eu vou colocar a carta que eu achar mais conveniente, tá? Eu quero botar este aliado aqui, que é a Tigra, tá? Ela tem o custo 3, tá? Aí o que acontece? Eu tenho que pagar 3 recursos para colocar esta carta em jogo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que descartar ou gerar recursos da minha mão ou com outras cartas que estão no jogo, tá? Então eu vou botar ela aqui, tá? Então eu vou pagar com essas cartas aqui, ó. 1, 2, 3, tá? Reparem que no canto inferior esquerdo dessas cartas aqui, elas têm um símbolozinho, tá? Que são os recursos. Os recursos são de 3 tipos, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Tem o recurso mental, o físico, o de energia e o wild, que é o coringa, tá? Que pode funcionar como qualquer um dos outros 3, tá? Geralmente não tem importância, tá? Qual é o tipo de recurso, né? O número que está ali no canto superior esquerdo da carta não discrimina qual tipo de recurso, mas existem situações no jogo onde, por exemplo, para fazer tal coisa você precisa de tal recurso, etc. Isso pode ser importante. Então, e pode ter cartas que geram mais de um recurso, tá? Então, eu estou pagando 3 recursos e eu vou botar a minha aliada Tigra
em jogo, tá? Outra coisa, o que é aquela cruzinha ali do lado, né, da Carol Danvers e da Tigra, tá? Significa que são cartas únicas, significa que um baralho não pode ter mais de uma carta com essa cruzinha na sua construção, ela pode ter até 3, tá? Então, ela tem... vamos dar uma olhada então nessa carta aqui de aliado, tá? Ela é uma vingadora, tá? E aí ela tem ali, né, duas habilidades, né? Ela tem um ataque de 2 e um thwart de 1, que significa que ela tem o poder de causar 2 de dano nos inimigos, tá? Podem ter outros inimigos que não vilão, tá? E ela pode tirar um desses triângulos daqui, tá? A gente não quer que aqui chegue 14, né? E aí eu posso ter no máximo 3 aliados em jogo. Então eu vou fazer um deck só de aliado e vou encher de aliado meu deck e vou fazer um exército dos Vingadores. Não dá. Você só pode ter, cada jogador pode ter até 3 aliados ao mesmo tempo em jogo, tá? Existem efeitos que aumentam esse limite, mas não é o caso aqui, tá? Então é isso. E é aqui os pontos de vida dela, que são 3 pontos de vida, que é aquela bolinha laranja aqui, tá? E aí ela tem uma habilidade, né? Depois que a Tigra atacar e derrotar um minion, né? Um lacaio do vilão, você pode curar 1 de dano dela, tá? Ela tem uma frase aqui: desculpe sem autógrafos, né? Vamos dar uma olhada só na Carol Danvers ali, ela também tem um flavor text, né? É meu trabalho proteger a Terra e todos nela, tá? Então, voltando para Tigra, tá? Ou Tigra, tá? Então, ela vai ficar em jogo até ela tomar 3 pontos de dano, tá? Só que o aliado é um pouquinho diferente, né? Porque o aliado ele geralmente toma dano quando você usa, né? Percebam na Tigra que ali debaixo do ataque e do THW ou thwart dela, ela tem um sinalzinho de explosão, que é o sinal de dano. É o chamado o dano consequencial, o dano de consequência. Toda vez que ela usa um desses poderes, ela toma um de dano. Então os aliados geralmente não ficam muito tempo na mesa. Quanto mais você usa eles, mais rápido eles vão cair fora da mesa, tá? Então nós colocamos ela em jogo, tá? E aí, essas outras 3 cartas aqui, eu não tenho o que fazer com elas, tá? Elas ficam na minha mão, tá? No contexto do jogo aqui, elas não têm muito uso. Então o que eu vou fazer, tá? Uma vez por turno, eu posso mudar a forma, né? A forma do meu herói. Então eu vou agora para a forma da Capitã Marvel. Então agora ela tem thwart 2 e ataque 2, que funciona da mesma forma que a Tigra, só que o herói não toma dano para usar os seus poderes, e ele tem a defesa, que é caso o vilão ataque, eu posso prevenir 1 de dano com a defesa, tá? E ela tem a habilidade Rechannel, né? Recanalizar. Gaste 1 recurso de energia, então recurso amarelo, e cure 1 de dano da Capitã Marvel, tá? Compre uma carta, né? Limite uma vez por turno, certo? Não é o caso ainda, tá? Então só o que ela vai fazer daqui, tá? A Tigra, então, ela vai atacar o Rhino. Ela vai atacar, tomar 1 de dano porque atacou. E o Rhino, né, como ela tem 2, ele vai para 26 pontos de vida, tá? Causamos 2 de dano, tá? Não tem mais nada que a Capitã Marvel possa fazer. Passa para o Peter Parker,
tá? Não liguem para o meu cachorro que está coando muito. Certo? Estamos agora então aqui com o Peter Parker, certo? O que o Peter Parker vai fazer, tá? Ele recupera 3, tá? E ele tem ali, ó, ele pode gerar uma vez por turno um recurso mental, né? Vamos ver a frase que diz ali embaixo. Agora mesmo eu trocaria todo esse negócio de Homem-Aranha por uma boa cadeira e um bom livro, né? Então ele pode gerar aqui um recurso mental, que é uma habilidade específica dele, certo? Opa, pera aí um momento, aqui ficam aparecendo coisas estranhas na minha tela e eu fico tendo que deletá-las. Bom, tá. Então vamos lá, ele vai gerar então um recurso, tá? Então não vou gastar nenhuma carta, tá, para gerar esse recurso. Eu vou colocar nele um upgrade, tá? Um upgrade é uma carta que é como se fosse algo que melhora o nosso herói, tá? E no caso é o atirador de teia dele, tá? Então fala aqui no texto que essa carta usa 3 contadores de teia, tá? Então essas marcadores verdes aqui, eles são multipropósito, tá? Então, por exemplo, isso aqui é usado para várias coisas no jogo. Uma das coisas é esses marcadores de teia, né? Esses aqui são danos, né? Que não são esses danos que não são contados aqui, né? Nesses marcadores, tá? Esse laranjinho, tá? E aí o que faz? Eu posso exaustar, né? Vocês viram, né? Que eu exaustei a tigra para atacar. Ela não pode atacar várias vezes, né? Então isso aqui é para mostrar. Vou voltar um pouco, me esqueci. Capitã Marvel vai também atacar. Ela vai usar 2 de ataque e atacar o Rhino, tá? Então ela atacou, ele tá com 24 pontos de vida, tá? Beleza, mas voltando aqui pro Peter Parker. Esse atirador de teia, ele diz... Ele tem 3 marcadores aqui e aí... Hero Resource. Quando aparece Hero Alter Ego, ele está especificando que você só pode usar essa habilidade quando você, por exemplo, aqui ele só pode usar o atirador de teia dele quando ele estiver na forma de herói, certo? Então deixa eu ver se não tem mais nada aqui que ele tenha que usar, tá? Então ele vai agora mudar para o seu lado de Homem-Aranha, tá? Aqui diz que ele tem sentido aranha, tá? Depois isso aqui vai ter, eu vou explicar como isso aqui funciona, tá? Vamos ver o texto ali embaixo. Apenas o seu amigo da vizinhança Homem-Aranha, tá? Então ele gera um recurso coringa aqui, né? Eu posso aqui gastar, né, esses marcadores para gerar recursos coringas, tá? E quando zera os marcadores, isso aqui é descartado, tá? Então beleza, tá? Então agora eu passei aqui para o lado do Homem-Aranha e agora ele pode usar, né, o seu atirador de teia. Ele vai usar o seu atirador de teia, tá? Pagar então um desses aqui e aí ele vai ganhar 2 de troco, tá? E mais, ele vai gastar essa carta que é energia, tá? Que só pode ter no máximo uma por deck. Vejam que essa carta aqui, ela gera 2 recursos de energia, tá? 2 recursos de raio. Então estou gerando 3 recursos. E eu vou jogar um evento. O Swinging Web Kick, né? Um chute da teia balançante, vamos dizer assim. É uma ação de herói, ataque, tá? Causa 8 de danos em um inimigo. Aí fala assim, Tally Ho, né? O Homem-Aranha falando, deu um chute na cara do Rhino, tá? Então isso aqui vale como se fosse um ataque, tá? Aquilo ali entre parênteses, tá? O ataque básico é isso que eu fiz com a Capitã Marvel. Eu virei ela para usar o seu poder de ataque. Isso aqui é um ataque, mas não é um ataque básico. Nós temos que fazer essa distinção durante o jogo
tá? Em outros vídeos talvez isso seja importante explicar. Mas o fato é que eu consegui usar essa carta e eu causei 8 de dano no Rhino. Então ele vai para 16 pontos de vida. 24 menos 8, 16. Tá? Então já no primeiro turno já deu uma cocinha no Rhino. Tá? E aí eu vou colocar isso aqui que é um suporte, que é uma carta que também fica em jogo. Pagando 2 com essas outras duas cartas aqui. Que é o time de vigilância, tá? Ele usa 3 marcadores de vigilância, tá? E com uma ação eu posso virar, exaustar ela, pagar 1 daqui para retirar 1 de ameaça do esquema, certo? Então aqui, né, os aspectos que eu expliquei no vídeo anterior, né? Vejam aqui que a Tigra é uma carta de aspecto de agressão. Aqui o Homem-Aranha está usando o aspecto, né? Você tem sempre que escolher um aspecto para o seu herói, tá? Aqui é uma carta de aspecto de justiça, tá? E a teia do Homem-Aranha aqui é uma carta de herói, né? Uma carta própria do Homem-Aranha, tá? E o Homem-Aranha também ele vai usar o seu 2 de ataque para dar mais 2 de dano no Rhino, tá? Então o Rhino aí já ficou com 14 pontos de vida, tá? Aí encerrou a fase dos heróis, certo? O que vai acontecer? Desvira todas as cartas viradas, tá? E nós vamos comprar até o limite da nossa mão. Nesse momento, né, no caso aqui, ficou cartas na mão da Capitã Marvel. Tá? Ela poderia descartar quantas cartas ela quisesse antes de comprar. Né? Tipo, eu não vou usar essa carta, tal. Eu vou escolher ficar com essas cartas na mão, mas eu poderia descartá-las. Tá? Isso é importante. E aí, ela vai agora, como Capitã Marvel, o limite da mão dela é 5, então ela vai comprar mais 2 cartas até ficar com 5 cartas na mão. Agora ela tem 5 cartas na mão. O Homem-Aranha também é 5 cartas, tá? Ele usou todas as cartas que tinha na mão, então ele vai comprar 5 cartas. Tá? 4, 5. Outro atirador de teia, muito interessante, tá? Agora nós vamos ver a habilidade, né, do Homem-Aranha, que é bem interessante, tá? Aí o que vai acontecer? Primeira coisa, né, o esquema vai andar, né, aqui o The Break-In conforme a aceleração dele. A aceleração é o que está aqui dentro da flechinha. 1 por jogador, né? Então a primeira coisa que o vilão vai é usar a sua aceleração, tá? 2, tá? Então dos 14 já tem 2 ali. E aí o vilão vai ativar contra cada um dos heróis. E a ativação dele, a forma com que ele vai ativar, vai depender se o herói tá na forma de alter ego ou de herói, né, o seu personagem. No caso, tá? Quando você está na forma de herói, o vilão vai usar o seu poder de ataque e causar dano em você. Né, vai atacar os seus pontos de vida. Se você estiver na forma de alter ego, ele vai usar o seu esquime, né, e vai colocar mais marcadores aqui. A forma com que isso acontece é semelhante nos dois casos, tá? Então vamos lá, ele vai ativar contra a Capitã Marvel. Nesse momento a Capitã Marvel ela pode escolher virar para defender. Então ela pode tomar o dano que o Rhino causa menos 1 de defesa, tá? Ou ela pode colocar também um aliado para defender, se ela quiser. No caso aqui, né, só esse 2 aqui mataria a Tigra, né? Mas aí protegeria ela do dano,
certo? No caso eu vou escolher não defender. Aí como é que acontece o ataque? Ele tem 2 de ataque aqui, certo? Só que esse não é todo o ataque que o Rhino pode fazer, porque ele vai receber uma carta de boost. E dependendo do que tiver nessa carta aqui, o ataque dele pode ficar mais forte ou não, certo? Então a gente vira essa carta e aí a gente olha para o canto inferior direito, tá? Esses triângulozinhos, quando essa carta é pega daqui e usada como boost para um ataque, a única coisa que importa para nós é o que tem no canto inferior direito da carta, tá? No caso ali, o triângulozinho significa que o vilão ele recebe, o ataque dele causa o ataque mais 2 de dano, que significa que o Rhino, né, nos deu aqui um ataque de 4 de dano com essa carta. Então essa carta é descartada e nós vamos para 8 pontos de vida, tá? Ah, Douglas, mas e se ela tivesse, e se ele tivesse, se você estivesse no modo de alter ego, você faria a mesma coisa, tá? Então agora ela foi para 8 pontos de vida, que eu já registrei. Você faria a mesma coisa, só que aí ele somaria esses 2 com esquema. E aí ele colocaria 3 aqui, o vilão faria um esquema. Né? O vilão ele ficaria, você está no modo de alter ego, o vilão fica livre para fazer o seu plano maligno. Então ele avançaria com seu esquema, tá? Então, né, se você está na forma de herói, você toma dano, senão o vilão avança com o esquema dele, tá? A mesma coisa, o Homem-Aranha também está na forma de herói, ele vai escolher também tomar o dano, tá? Só ver se ele vai escolher tomar o dano, tá? Só que o Homem-Aranha, ele tem uma habilidade que é o Sentido Aranha. Quando o vilão for iniciar um ataque contra você, compre uma carta. Então toda vez que o vilão ataca o Homem-Aranha já compra uma carta, tá? Então vai iniciar o ataque, o Homem-Aranha é 2, no caso aqui 1, tá? Então o Homem-Aranha ele toma 3 de dano, ou tomaria, porque eu tenho na mão uma carta chamada Backflip, tá? Então vejam bem, o Homem-Aranha, essa carta eles têm ali, ó, Interrupt. Interrupt é uma coisa que você faz antes do que o que diz no texto acontecer. Então, por exemplo, o Homem-Aranha ele tinha Interrupt. Quando o vilão iniciar um ataque, antes do ataque você compra uma carta. Backflip. Quando você iria tomar uma quantidade de dano de um ataque, previna todo aquele dano. Então o Homem-Aranha deu um triplo mortal twist carpado para trás e preveniu o dano, tá? Então já estão vendo como é que é a moral do jogo, né? Os heróis e as cartas que você põe no seu deck, as cartas do herói dão um sentido bem diferente, né, pro deck, né, conforme você vai jogando, certo? Depois que o herói, então, depois que o vilão ele ativou, aí em ordem, né, a partir do jogador inicial, vai receber uma carta de encontro. E agora se interessa o texto da carta. Né? Então vamos ver que cartas são essas, né? Então começa com a Capitã Marvel. Aí ela tem aqui, ó, Hard to Keep Down, né? Difícil de manter para baixo. É uma treachery, é como se fosse uma ação, né? Uma ação do vilão. Aí fala assim: quando revelado, Rhino cura 4 de dano. Se nenhum dano foi curado desta forma, esta carta ganha Surge. Surge seria que ela teria que comprar outra carta daqui e resolvê-la, tá? Aí tá o texto ali embaixo. Você pensa que pode me parar? Que piada, né? Diz o Rhino, né? Então o Rhino, ele estava com 14 pontos de vida, ele se curou e foi para 18, tá? Agora o caso do Homem-Aranha, ele também tirou aqui um Treachery.
Quando revelado, você fica confuso. Se você já está confuso, esta carta ganha Surge, né? Nada para se vir aqui, gente, diz o Homem de Ferro. O que é confuso? Aí o Homem-Aranha ganhou um status de confuso. O que significa isso? Vamos falar então dos status, tá? É um Treacher também, é descartado, tá? Quando o herói fica confuso, ele, se ele for, né, usar o Thwart, no caso o Thwart do Homem-Aranha é 1, né, ele no lugar de fazer esta ação do poder dele, descarta essa carta. Então isso aqui dificulta, né, o confuso dificulta a gente tirar marcadores do esquema, certo? Então é isso que essa carta fez com o Homem-Aranha, né? Atrapalhou um pouco, tá? Depois então que cada herói recebeu, né, então uma carta de encontro, passe o marcador para o próximo jogador e assim vai indo até que vocês matem o vilão, ou o vilão bate todos os jogadores, ou o esquema se incumpra. E esse aí é o feijão com arroz do Marvel Champions, certo? Uma última coisa, o que acontece se acabar o deck de herói? Né, se é isso aqui. Se esses baralhos acabarem, o herói cujo baralho acabou por qualquer razão recebe uma carta dessas virada para baixo e vai revelá-la na fase de revelação, né? Que é essa que a gente acabou de passar. No caso de acabar, e aí se reembaralha, pega a pilha de descarte, né? Tudo que está na pilha de descarte, reembaralha e forma um novo deck. Então isso pode acontecer uma ou mais vezes no jogo, tá? Se acabar o deck do vilão, ele põe esse marcador de aceleração, que significa que se acelera mais rápido o esquema, tá? Então é isso, tá? Nós vamos resetar esse jogo aqui e recomeçá-lo. Então na próxima terça-feira vamos começar uma nova série, que vai ser a série tutorial, então, né, mais coisas, vamos aprender mais regras. Eu tentei ensinar aqui as regras básicas do jogo, a base do jogo é essa, mas mais coisas podem acontecer, tá? Vejo vocês na próxima terça-feira. Deixem um comentário se vocês gostaram. Vejo vocês e fui!